Bom, com isto terminamos o primeiro andamento e vamos então a referir, também sem grandes desenvolvimentos, como é óbvio, enfim, o quadro teórico de referência que se coloca hoje em termos de, podemos colocar em termos de mobilização administrativa e da reforma do Estado. Não é? Em primeiro lugar, é importante que nós situamos todos, aqui neste contexto certamente, não é? Portugal para a Guiné no domínio dos Estados de Direito, tem as suas patologias e os seus problemas, mas estamos para Estados de Direito e, portanto, com um conjunto de dimensões essenciais a considerar que todos conhecemos e não, naturalmente não vou desenvolver, limito neste caso lendo o que aqui está a sublinhar, o primado do direito, o respeito pelos direitos fundamentais, o princípio da separação de poderes com a independência do poder judicial à cabeça, a garantia de legalidade da ação pública, a responsabilidade do Estado pelos seus atos perante os cidadãos, o acesso de todos equitativo aos tribunais. No fundo, digamos, aqui todos sabemos que é o Estado de Direito, está consagrado nas nossas Constituições e que importa, digamos, preservar. Depois há um conjunto de questões-chave que se colocam ao Estado de Direito em função da cultura e da tradição administrativa prevalecente nos diferentes Estados, tem a ver com, enfim, eu estou aqui a salientar 5 aspectos, a relação entre o Estado e a sociedade, o tipo de relação que se estabelece, o modo como os cidadãos participam, mais ou menos, e de que modo na formulação das políticas, a sua intervenção é olhada como legítima ou não, e depois aqui a resposta não é necessariamente uma resposta linear, não é? Mas vale a pena ponderar este aspecto, não é? O tipo de relação que existe entre o Estado e a sociedade, a questão da relação entre a lei e a gestão, não é? A pergunta é colocada aqui de uma forma que pode ser equívoca. As tarefas fundamentais da administração são definidas pela lei ou pela gestão. Naturalmente que no Estado de Direito, não é? É a lei que define o quadro-chave, não é? Limita também a organização e a atividade da administração pública. Mas depois, em termos práticos, não é? Tem muito a ver com o modo como a lei está redigida, com o seu grau de flexibilidade, a relação que é possível depois estabelecer com os modelos de gestão. Nem sempre existe, mas é fundamental que exista a ideia de que as leis em geral, não é? São instrumentos de gestão também, não é? As leis, obviamente, não é? No Estado de Direito, definem aquilo que se pode, que se deve fazer, não é? Isso não está em causa, nunca pode estar em causa, mas depois, tendo presente esse quadro, é fundamental que o modo como a legislação está feita, não é? Isto tem a ver com a reforma do Estado e da administração pública. É fundamental que a lei não dificulte a gestão, não é? A lei deve assegurar, digamos, a defesa do interesse público, a defesa dos direitos e interesses legítimos dos cidadãos, mas depois tem que ser também algo que auxilie a gestão, não burocratize desnecessariamente aquilo que, enfim, tem que ser feito e, infelizmente, todos sabemos que muitas vezes isto ocorre. Portanto, no fundo, é olhar a produção das leis como uma verdadeira política pública e não pensar que é apenas uma baliza para o que se pode ou não pode fazer, deve ou não deve fazer. É isso, claro que tem que ser isso. Isso é o conteúdo mínimo, mas depois há mais. Depois a relação entre administração e política, não é? A administração, como é que se relaciona com o poder político, no fundo, é independente da política? Não é, claro que não é independente, não é? Mas tem que ter a autonomia necessária no quadro do Estado de Direito para agir e resolver atempadamente as diferentes questões. Num Estado de Direito, a administração está sempre numa situação de dupla dependência, não é? A administração é dependente, em primeiro lugar, da Constituição, desde logo, e da lei, e depois, em segundo lugar, do poder político, lei, democrático, não é? Passa as orientações, as linhas de atuação, tem que desenvolver esta dupla dependência, existe, não há independência da administração, mas a administração tem que participar do processo político. É evidente que a administração tem os dossiês, não é? A administração, em princípio, não é? Físicos ou não, não é? A administração domina, digamos, minimamente a máquina do Estado, não é? Os recursos humanos, técnicos, financeiros, e portanto, quando se trata
de formar as decisões, é fundamental que participe no processo político, realmente através da alta administração pública, digamos, não é? E, portanto, tem que estar envolvida, sabendo, em todo caso, sempre qual é o seu lugar, que é um lugar de dependência, não é? Depois, um outro aspecto ainda, a questão do emprego público, não é? Como se pode estabelecer a distinção entre o clássico sistema de carreira, que existe na Guiné, que existe em Portugal, que tem tido, é o sistema clássico, não é? Mas que tem tido grandes modificações, não é? Aproximando-se, enfim, o sistema da contratualização vigente no setor privado em muitos países, não é? A questão aqui que se coloca é diferenciada do setor privado. Diz um doutor português clássico que gosto muito, não é? Diz para melhor está bem, para pior já basta assim, não é? Portanto, aquilo que, em termos do setor privado, não é? Nos puder ser trazido de bom em termos de modelos de gestão, e é preciso ver que estamos em situações digamos, em situações de economia de mercado, e portanto a questão pública tem também um papel muito importante. Há uma experiência de gestão do setor privado que é muito relevante e também, digamos, no que diz respeito, digamos, à forma como gera o emprego. Mas atenção, digamos, o Estado é diferente do setor privado, não é? No Estado prevalece o interesse público, prevalece a defesa do interesse público. É evidente que há setores, digamos, do Estado em que a questão é colocar, não é? Na minha opinião, no domínio da justiça, da segurança, em relação a funções de soberania-chave, não é? A diferenciação é óbvia, não é? Mas, digamos, noutras funções pode e provavelmente deve haver, uma aproximação que permite gerir melhor com um sistema de emprego público flexível, com um sistema de contratualização justo para todos, para o setor público, para o setor privado, permita gerir melhor, digamos, os recursos humanos ao dispor da administração pública, melhor do que no sistema de carreira clássica, com os problemas que meus amigos e amigas bem conhecem. A uniformidade ou diversidade das relações com a sociedade, cidadãos, funcionários, naturalmente, os funcionários, os funcionários, terminologia um pouco antiga, os trabalhadores da administração pública, não é? Para ser mais correto e mais abrangente, não é? Os trabalhadores da administração pública são sempre e necessariamente cidadãos também, não é? Enquanto trabalhadores da administração pública estão numa relação funcional que têm que respeitar, que têm que desenvolver da melhor maneira, são também cidadãos. Na relação com a sociedade, a administração pública com a sociedade, é importante, é fundamental que, digamos, quem vem até nós, a administração pública, seja respeitado e, digamos, tenha o melhor serviço possível. Estado de funcionários que são também cidadãos. Enfim, um conjunto de questões-chave que nos colocam a todos. Não é? Em termos do que hoje vamos vendo relativamente à evolução do ambiente institucional da governação, no fundo, a ideia que estamos a passar dos velhos modelos da pirâmide, do Estado desenhado como uma pirâmide, com o vértice, depois tudo ali, digamos, funcionar em mais ou menos rigorosa obediência ao topo da pirâmide, não é? A hierarquia, não é? Que é, digamos, um aspecto clássico da organização burocrática, continua a existir. Aqui não está em causa, digamos, uma visão anárquica das coisas, mas temos que ter hoje uma visão muito mais flexível da organização, uma vez que para responder aos problemas que se nos colocam na sociedade, na economia em particular, é fundamental que o Estado funcione como uma rede, não é? Onde existem hierarquias de ordem vária, naturalmente, não é? Mas como uma verdadeira rede que vai, digamos, jogar, não é? Com outros atores, não é? Que também funcionam em rede. E, portanto, aqui a capacidade de negociação, sempre tendo em vista o interesse público, sempre no quadro do Estado de Direito, sempre, digamos, respeitando a lei, a tal lei que deve ser mais flexível, não é? Digamos, o trabalhar em rede, o estar organizado em rede, é um desafio que se coloca na própria reforma, do ponto de vista organizacional da administração pública. Bom, no fundo, nós estamos a evoluir, como já se inferia do que há pouco
para o desenvolvimento de políticas em rede. Não é? Ali, enfim, coloquemos uma imagem possível do que é essa rede, substituir a pirâmide, não é? Voltando a dizer que há sempre hierarquia, mas hierarquias, neste momento, não são tão representáveis pela pirâmide, não é? Há, digamos aqui, várias dimensões da hierarquia, numa realidade que acaba por ser mais complexa. Pensemos que há um conjunto de estruturas, por exemplo, agências de regulação, não é? Que tem que ter uma maior, mais ou menos acentuada independência em relação ao poder político e ao governo, não é? E para se relacionarem com a sociedade em geral, não é? Mas estava-vos eu a dizer, dar o exemplo das agências de regulação, como, enfim, algo que, no contexto da rede, tem um papel interessante, tem que ter uma grande autonomia em relação, digamos, ao governo, ao poder político, para cumprirem bem as suas funções, mas também estão limitadas, naturalmente, por um conjunto de aspectos que têm a ver com o Estado de Direito, com a defesa do interesse público e o que a análise por pertencerem, em lato senso, não é? Digamos, a essa grande estrutura que é o Estado. Não é? Portanto, o papel do Estado altera-se, referiu há pouco, não é? Menos autoridade, mantendo a autoridade ao serviço do interesse público, mais capacidade de negociação, portanto, com padrões de interação que têm que ser desenvolvidos com a sociedade a todos os níveis, porque, reparem, é fundamental que o Estado preserve a defesa do interesse público, a decisão última é do Estado, quem dirige o Estado, naturalmente, mas quanto mais envolver os diferentes atores, atores individuais, atores coletivos, as organizações patronais, as organizações sindicais, as ONGs, tudo o que for, quanto mais forem envolvidas no desenho e na implementação e até na avaliação das políticas, mais garantia de sucesso existe, não só porque há, digamos, mais informação, enfim, no que diz respeito a tudo o que tem a ver com as políticas, mas também porque há uma maior legitimação, não é? No que respeita à ação desenvolvida. Claro que, à partida, digamos, o Estado Democrático tem toda a legitimidade que ele vem de ser dirigido por órgãos cujos representantes foram eleitos pela população. Isso não está em causa, não é? Mas depois, no concreto, é muito importante que este aspecto seja tido em atenção e, digamos, é uma linha de evolução em relação ao papel do Estado, este desenvolvimento de padrões de interação em termos de negociação que se vem vendo um pouco por todo lado, sobretudo, enfim, quando se pretende acelerar o desenvolvimento. Isso implica, naturalmente, regras de comportamento diferentes na relação com o outro, com a sociedade, não é? Onde, digamos, é tratado como igual, sabendo nós que, em última análise, somos nós, nosso Estado, não é? Que temos que preservar a defesa do interesse público, compete a decisão última, não é? Mas, digamos, há toda uma outra relação, digamos, do papel colaborativo do Estado em relação à sociedade desenvolve-se, não é? E depois é também interessante notar, digamos, um pouco por todo lado a questão também se coloca da Guiné, não é? Desenvolve aquilo que podemos chamar a multilevel governance, portanto, a governação a vários níveis, que é evidente de um ponto de vista territorial, mas não só territorial, enfim, com a descentralização e concentração territoriais, não é? Mas, digamos, a descentralização, digamos, juridicamente, devolução de poderes do centro para a periferia, não necessariamente em termos geográficos, mas para outras entidades com grande autonomia de atuação, há bocadinho falava das agências de regulação, não é? Mas mesmo outras mais clássicas, quando falamos dos institutos públicos, das empresas públicas, de tudo isso, das fundações, etc., não é? O modo como essa rede se estrutura, digamos, implica não só no plano geográfico, certamente muito no plano geográfico, mas também neste domínio, digamos, a existência de uma colaboração entre diferentes níveis de ação política. Em suma, nós passamos de um modelo burocrático com as características que, de algum modo, fui referindo e aqui estou apenas a chamar a atenção e que são conhecidas, não é? Onde saliento, digamos, esta ideia de distanciamento em relação à sociedade. A autoridade, não é que a autoridade tenha algo de mal, tem que haver a autoridade do Estado, mas, digamos, tem que ser desenhada, desenvolvida, penso eu, e é o que se vê, enfim, um pouco por todo o lado, quando, digamos, se vão desenvolvendo processos de reforma e modernização,
da administração pública, esta autoridade tem que ser exercida, preservando a colaboração com a sociedade. Não é? No modelo burocrático tradicional, não é? Que é um modelo que todos conhecemos, da administração pública, enfim, o cidadão é fundamentalmente um administrado, um objeto de administração. Enfim, quando passamos para as novas perspectivas de reforma da administração pública, digamos, não são correntes, são amálgamas de correntes, no fundo, não é? Que têm, enfim, marcado a evolução nestes domínios. Não é? A evolução, as linhas fortes de evolução que vemos, não é? A contratualização é, digamos, o elemento-chave para, digamos, colmatar os processos de negociação, o desenvolvimento das redes, o policentrismo, não é? A relação com a sociedade, o desenvolvimento dos mecanismos de participação e o não esquecimento nunca de que há um papel muito importante da administração no desenvolvimento do mercado e da economia de mercado. Nós não queremos ter, penso eu, uma sociedade de mercado, mas uma economia de mercado passa para ser bem gerida por uma administração pública atuante. E, enfim, há um primado do cidadão, com certeza, mas de um cidadão que é agora também cliente. Continua a ser cidadão, não é? Eu não sou cliente de Portugal, os meus amigos não são certamente clientes da Guiné-Bissau, não é isso que estamos a dizer. Estamos apenas a referir que, sendo todos cidadãos e cidadãs, em muitas situações, digamos, na nossa relação, acabamos por ser hoje clientes também do Estado, clientes da administração pública. Isto é tudo retirado, digamos, das linhas dominantes que vemos em termos internacionais neste domínio, as linhas que são, salvo melhor opinião, mais interessantes. A ideia da construção da cidadania ativa, portanto, o governo como facilitador e fornecedor do encontramento das atuações, não é? Um governo facilitador, não é? A participação abrange envolvimento, abrange colaboração, não é? Atenção, como costuma dizer, são precisos dois para dançar o tango, não é? Não basta haver uma perspectiva dos diferentes governos muito favorável a toda esta linha de desenvolvimento, é preciso que, também, da parte dos cidadãos, haja adesão a isto. Portanto, a construção da cidadania ativa, o aumento da receptividade da administração. Dizia há pouco, que o governo precisa reconhecer a capacidade autónoma dos cidadãos e precisa de fomentar a sua participação, para que isto tenha êxito, os cidadãos precisam de aceitar um maior grau de responsabilidade também